Olá, estamos juntos mais uma vez para o programa Viver Bem, Unimed Campos. Com a chegada do inverno, é esperado que o vírus influenza, causador da gripe, comece a circular com mais intensidade. Além do H1N1, alguns estados já registraram os primeiros casos de H3N2. Nos Estados Unidos, o H3N2 infectou mais de 47 mil pessoas no último surto e provocou diversas mortes, principalmente entre crianças e idosos. Esse é o tema do programa Viver Bem de hoje, que está começando. Mais uma vez contamos com o nosso consultor, o Dr. Paulo Irano, e estamos recebendo também, mais uma vez, o diretor de controle da Unimed Campos, o médico infectologista Telmo Garcia. H1N1, H3N2, influenza. A preocupação, o tema de hoje é gripe. Vamos falar mais uma vez sobre a gripe. Mata tanto, muitas vezes as pessoas não tomam as devidas precauções e é por isso que a gente está trazendo, à tona mais uma vez a preocupação com a gripe, e para passar, doutor Paulo, os cuidados, e as precauções que a população deve ter. Prevenção e qualidade de vida. Sem dúvida. Mais uma vez, estamos aqui tratando deste assunto que já foi tratado, mas como alertamos naquela época. Voltaríamos a falar sobre a gripe porque chegaríamos, disse naquela época, a atingir um momento em que nós íamos ter uma incidência muito maior. E incidência maior porque o clima será favorável e também porque nós teremos, logicamente, uma transmissão maior do vírus através daqueles meios que já comentamos em algum momento e hoje vamos reforçar. Só que hoje a gente está com um reforço maior, que é o reforço da presença do Dr. Telmo, que é um infectologista, e vai trazer uma luz maior sobre a questão da gripe, sobre a questão da vacinação, a importância que tem a vacinação da gripe, vacina essa que anualmente ela é aplicada e por que todo ano nós temos que ter essa aplicação. E aí nós vamos então ouvir aí o Dr. Telmo sobre a gripe. Dr. Telmo, por favor, dê uma luz maior aí sobre essa incidência maior que está havendo agora sobre a gripe. É um prazer estar aqui de novo. Na verdade, acho que merece um esclarecimento, porque também da mesma forma que outras doenças infecciosas, a gripe é uma doença que chama muita atenção em períodos do ano, e o período que está chegando agora é o período que é onde a incidência aumenta, e a gente ouve muita notícia nas redes sociais sobre o H3N1, H1N1, quer dizer, o que é isso? Na verdade, a gente tem duas enzimas chamadas H e N, na verdade são as iniciais das enzimas, e aí o vírus da gripe pode ser tanto o influenza A quanto o influenza B, e o influenza A até o H1N1, H1N2, H3N2. Então, na verdade, na rede social está se falando muito da H3N2, que está em epidemia no Brasil. Na verdade, o que a gente tem no Brasil hoje é a influenza A, em grande proporção. Temos também a influenza B, e a maioria das vezes é H1N1. Importante lembrar que a gripe não é só dos humanos, e por isso que ela preocupa, porque a disseminação dela é muito grande. Existe gripe H3, H5, até H9, dessas patologias, e transmite em baleia, patos, outras aves, na verdade, a gripe suína, a gripe aviária e a gripe humana. E não só esses animais podem também fazer com que o vírus da gripe tenha uma mutação e passe a atingir os humanos. Então preocupa, porque é uma doença de disseminação mundial. Hoje, com a globalização, todo mundo transita no meio, nos países, nas cidades, e é uma doença que é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Não só ela, como as complicações dela. Então, se ela é imunoprevenível, ou seja, a vacina consegue evitar o maior número de casos, nós temos que também nos dedicar à vacinação. A parte vacinal de tratar o assunto é a parte mais eficaz em todo mundo. Agora, nós tivemos um número expressivo de casos, um surto nos Estados Unidos, como eu citei no início do programa. Isso aí. É o mesmo subtipo que deu lá nos Estados Unidos, esse surto, essa epidemia nos Estados Unidos, é o surto que veio aqui para o Brasil? Até o momento definido pelos mecanismos de vigilância do Brasil,
o surto que está tendo nos Estados Unidos não tem nenhum caso no Brasil. O que os casos que estão tendo no Brasil são os vírus que estão circulando no Brasil. Então, realmente, o número de casos nos Estados Unidos para um tipo de vírus que está diferente do Brasil, ele está com uma característica um pouco mais agressiva do que o que está rodando no Brasil. Só que no próprio vírus que nós estamos acompanhando aqui, pode sofrer durante as epidemias mutações genéticas e evoluir para uma forma mais agressiva da doença. Daí a importância da vacinação, porque a vacina tenta contemplar a maioria das doenças virais. E se ela não evita a doença, pelo menos ela atenua a manifestação clínica. Então os pacientes que vacinam têm estatisticamente menores complicações de qualquer que seja o tipo de vírus da gripe. Nós tocamos, doutor Telmo, num determinado programa sobre a questão da vacina contra a febre amarela. E ali da febre amarela pode dar uma sintomatologia mais acentuada, às vezes simulando a doença mesmo. E na gripe isso pode acontecer? E outra pergunta, existe algum risco de tomar essa vacina da gripe? E ao mesmo tempo, nessa recomendação hoje dos pacientes que devem ser vacinados, tem alguns grupos que a gente não deve deixar de vacinar, responsabilizando os pais de levar os seus filhos e também dos filhos de levar os seus pais. Queria que o senhor comentasse sobre essa questão, da agressividade da vacina. Na verdade, a vacina da gripe é uma vacina extremamente segura. Ela talvez não seja tão eficaz por causa da mutação do vírus, né? A gente pode, durante a vida, ter várias doenças causadas pelo vírus da gripe, e a vacina é feita normalmente pelo vírus que circulou no último ano no mundo. Né? Então é um compilado de vários vírus da gripe que circularam no mundo, e ela é produzida e distribuída também para todo mundo. Então ela não consegue ser eficaz contra um tipo especificamente de um vírus. E na verdade o que acontece é que ela é extremamente segura, o risco dela complicar é muito menor que as outras vacinas, o risco dela causar gripe é praticamente nulo, porque é um vírus morto, né? Na verdade, existem algumas pessoas que a gente ouve falar, e até a gente atende o consultório, ambulatório, fala assim, eu fui vacinar e peguei a gripe da vacina. Na verdade, isso é pouco provável. O que deve ter acontecido é que a pessoa foi vacinar e já estava no período de incubação, já tinha sido infectada, e aí após a vacinação manifestou coincidentemente o quadro gripal. O risco da vacinação é mínimo, os efeitos colaterais raramente acontecem, quando acontecem são locais, no local da aplicação, então é uma vacina extremamente segura e que tem que ser feita anualmente. Com relação, Paulo, ao que você falou em relação às indicações, quer dizer, a gente tem populações que são mais vulneráveis para a gripe. O ideal é que a gente chegasse a uma condição no Brasil que a gente pudesse vacinar toda a população. E ainda não é possível, então a gente tem que tentar preservar os grupos de risco, e que são basicamente pessoas acima de 60 anos, crianças muito pequenas, abaixo de 5 anos, e principalmente pacientes que têm doenças cardíacas ou doenças respiratórias crônicas, que na verdade são pessoas que, se adquirirem o vírus da gripe, descompensa a sua patologia de base, e aí vira um quadro gripal associado à doença de base, e isso pode ser mortal. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante de alerta a todos aqueles que estão acima dos 60 anos, as crianças abaixo de 5 anos e, principalmente, aqueles doentes que são portadoras das chamadas doenças crônicas respiratórias, doenças crônicas cardiovasculares, né? O doente Sim. que tem insuficiência cardíaca, enfim, doente que tem doença renal crônica, são aquelas doenças que já deixam o paciente numa certa vulnerabilidade. Então, o melhor caminho é efetivamente a vacinação, que não oferece risco nenhum para as pessoas. Eu acho que esse é um grande recado, doutor Telmo. É importante lembrar também um grupo de risco que a gente acabei por falha esquecendo, são as gestantes. Também que estão vulneráveis e vão ter seus filhos, e aí o risco de disseminar no ambiente familiar é muito grande. Agora, além disso, da gestante, desculpe, eu não posso deixar de tocar nisso, doutor Telmo. A gente tem uma lembrança histórica na nossa cidade no que diz respeito à gripe H1N1 e gestante. Campos, o senhor deve se lembrar,
teve uma epidemia grave, como o nosso país inteiro teve, e naquela época nós identificamos o nosso setor da prefeitura, né, da vigilância e na época lá nos plantadores de cana, identificamos que as grávidas, a gente teve alguns óbitos de pacientes gestantes que adquiriram a gripe. E aquilo houve um sinal de alerta e mostrou que não só ela tem esse meio de transmissão, porque acaba contactando com muitas pessoas dentro de casa, mas pela vulnerabilidade gestacional. O estado de gestação, a gravidez, vulnerabiliza, expõe um pouco mais essa pessoa, essa paciente, na vulnerabilidade à doença pelo H1N1. Isso foi muito grave, houve essa identificação, a gente iniciou um movimento, naquela época, eu me lembro muito claramente disso, de afastar as gestantes do contato com o público. Isso foi feito, isso foi reproduzido, eu diria, e tenho certeza que foi assim, porque a gente manteve um contato com o Ministério da Saúde e tudo mais. Com este afastamento, a gente conseguiu ampliar isso para o país inteiro, o afastamento, eu não tenho a mínima dúvida que foram salvas muitas vidas por conta de uma medida identificada na nossa cidade. Então a gestante, ela realmente tem que ter muita atenção e tem que haver esta obrigatoriedade da vacinação para evitar, na verdade, que ela seja acometida de uma infecção pelo vírus da gripe. Bem lembrado. Uma coisa importante também que eu acho que todo mundo tem que se atentar é que, na verdade, o hábito, a questão habitual, ou na verdade, o nosso ambiente que é latino, é um ambiente de abraço, de beijo, né, de trocar muito aperto de mão. Então a gente coloca também assim, como a vacina não consegue evitar 100% dos casos, outra atuação que é importante no nosso dia a dia, além da vacinação, é o que o europeu chama de toalete respiratória. Né? Na verdade, a doença, a gripe, ela é transmitida pela tosse, pela respiração no mesmo ambiente, pela eliminação de gotículas respiratórias infectadas e muitas vezes os utensílios e grande parte das vezes a nossa mão que está infectada, carregando o vírus. E aí importante, esse afastamento da grávida teve uma repercussão importante justamente por esse motivo. E a toalete respiratória, que é uma coisa que não tem no Brasil, ao tossir levar a mão ao rosto, se possível usar lenço de papel, lavar a mão em períodos de forma rotineira, principalmente se você não estiver no ambiente com doenças, com pacientes já diagnosticados. Então a prevenção respiratória também é muito importante. E porque aumenta no inverno, é importante dizer isso também, porque o aglomerado de pessoas fica num ambiente mais confinado e aí a troca de ar no ambiente diminui. Então a chance de transmissão da doença aumenta. E esse é o motivo que a gente, nesse momento, está reforçando o assunto gripe, no momento que a vacinação está sendo disponibilizada para a população em geral. Ok. A gente continua falando sobre o assunto, mas precisa fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já com a sequência do programa. A gente está abordando aí o assunto gripe, que é uma preocupação mundial. Já já. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. Segundo o último informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 13 estados brasileiros já registraram um total de 57 casos
de síndrome respiratória aguda grave, causado pela influenza H3N2. No total de 10 pacientes, desse total, 10 pacientes morreram. Então, doutor Telmo, tem um grau de letalidade também. Então, Sim. E é um grau de letalidade, me parece, a nível mundial, expressivo. Ele não é diferente de outras doenças, na verdade, o número absoluto de casos de mortes é muito grande, porque é uma doença de muita disseminação. Então, se você for levar, lá, a gente falou num programa, em outro programa, a febre amarela, a mortalidade gira ao redor de 30% a 40%. Na gripe é muito menor, só que o número de casos de pessoas gripadas é muito maior. Então, o número total de óbitos é muito grande. E é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Não só a morte pelo próprio vírus, né, que com essa agressividade que a gente tem observado nos últimos anos, o próprio vírus da gripe ataca o trato respiratório e faz com que o trato respiratório não funcione adequadamente e o paciente morre do vírus da gripe. Como também tem os casos que acabam complicando, porque a doença gripal faz com que o sistema imune abaixe e ela fica exponha a outros patógenos, principalmente sinusite, pneumonia, outras doenças infecciosas que acabam complicando o quadro. Agora, doutor Telmo, o senhor citou antes do intervalo que a pessoa vai se vacinar, né, e diz, peguei gripe. Mas não tem um período de incubação até que a pessoa fique gripada de fato, o contato com o vírus até que gripe? Tem um período, não é? Tem um período, não é instantâneo. Existe 2 períodos de doença infecciosa, o período de infecção e o período de progressão. São 2 nomes diferentes, mas confunde. Mas o período de incubação varia de 3 a 5 dias. Então, a pessoa vacina, ela para desenvolver qualquer quadro, ela deriva pelo menos 3 a 5 dias para evoluir com o quadro. Normalmente ela vacina 1, 2 dias depois, está gripada, não tem relação, não tem relação com a vacinação. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque atrapalha a vacinação. Muita gente deixa de vacinar, isso de alguma forma dissemina essa informação inadequada e acaba atrapalhando um bloqueio que a vacina consegue. A vacina ela não é tão eficaz na prevenção. Ela tem o grau de prevenção, mas ela consegue, na grande maioria das vezes, atenuar as formas graves da doença, que essa síndrome respiratória grave que você relatou agora. Então, doutor Telmo, assim, mesmo que a vacina não seja 100% eficaz, ou tenha uma eficácia tão grande, para não se ter a gripe, mas quando se tem a gripe, se tem ela atenuada, é isso? Sim, a forma é mais branda e, assim, por mais que ela não tenha uma eficácia na prevenção, é a melhor forma de conduzir o contágio da gripe, é o uso da vacina. Isso já no mundo todo é disseminado. Nos Estados Unidos 100% das pessoas são vacinadas, né, que são o público-alvo. A gente ainda vai provavelmente evoluir para isso aqui, porque o benefício é indiscutível, embora não tenha uma proteção, por exemplo, como a vacina do tétano, que chega a proteger 95% das pessoas e não adquirir o tétano. Então essa é considerada uma vacina altamente eficaz. A vacina da gripe não consegue atingir esse nível de proteção, mas ela atenua de alguma forma essas formas graves, que são as formas que são de difícil controle, até porque mesmo você usando a medicação nas formas graves, a mortalidade é muito alta. Quando existe aí o grupo vulnerável, e eu estou reforçando isso, doutor Telmo, quando o senhor fala a importância que tem diminuir esse confinamento, diminuir ambientes fechados, então os lugares devem estar arejados, deve estar circulando ar, entrando o sol, para que não fiquem muitas pessoas dentro de um lugar só. Daí o porquê não é a escolha, né? Na verdade é uma escolha do grupo de maior vulnerabilidade, ou seja, é o grupo elegível para vacinação, que são as pessoas que estão dentro dos presídios, das cadeias, eles são prioridades na vacinação. Os professores que estão com seus alunos, os profissionais da área de saúde que estarão em contato inevitavelmente com essas pessoas. Então, é isso que a gente tem que pensar, que todas as vezes que nós analisamos algo, ela tem que ser um pouco mais profunda, essa análise. E a análise a gente tem que evitar o contato efetivo com as pessoas. Aqueles que estão gripados devem se preservar e também preservar o coletivo, evitando exatamente
essa contaminação com todos os tipos de secreção que possam sair, né, da respiração, da boca, do nariz, né, toda essa coriza que pode acontecer e, principalmente, ela é contaminada através desse meio contaminado. Mão, boca, mão, nariz, mão, os olhos. E a gente toca em tudo, né? No cumprimento das pessoas, no copo, no talher, na maçaneta da porta, ao subir no ônibus, mexer no dinheiro, apertar uma tecla, tudo isso contamina. Aí a importância de lavar as mãos com frequência maior do que o normal. Este é o grande caminho para a gente poder realmente se preservar, se cuidar, se prevenir, para que a gente possa efetivamente ter uma vida mais saudável. Paulo lembrou uma coisa que é importante, que depois daquele período de 2011, né, o próprio Ministério da Saúde já conseguiu distribuir para as vigilâncias epidemiológicas, para os hospitais que têm vigilância epidemiológica, os kits de coleta de material para as formas graves. Né? Você não faz o diagnóstico definitivo de gripe em todos os casos, mas nessas formas graves é colhido o material, esse caminhado hoje atualmente ele é encaminhado para o LACEN, na Fiocruz, no Rio, e lá tenta se detectar o vírus da gripe, confirmando o quadro. Isso tudo partindo. Criou-se um fluxo 2011. após aquele evento Sim. crítico, grave, que identificamos e muitas pessoas efetivamente foram ao óbito. Então eu acho que mais um alerta aí, doutor Telmo, que a gente não pode deixar de mencionar, né? É o quadro respiratório do estado gripal, que é a tosse, a dor no peito, secreção, dor de cabeça, febre, enfim, é o quadro gripal, mas sempre que este quadro gripal se estender um pouco mais, a pessoa começar a ter falta de ar, cansaço, dificuldade respiratória, ele não pode ficar aguardando nada, ele tem que logo procurar uma unidade de saúde para que ele possa ser examinado e ser olhado como um possível paciente complicando com a sua gripe, que é o risco grande desta síndrome dita agora há pouco, que acabou levando e acaba levando muito ao óbito, que é a síndrome da angústia respiratória do adulto. Não é isso, doutor Telmo? É isso, e é só uma coisa, além do que o Paulo falou, o quadro gripal normalmente dura de 2 a 3 dias, a gripe comum ou a gripe mais simples. Qualquer sintomatologia que está piorando evolutivamente ou que não melhora após o 3º dia tem que ser analisada por um médico para afastar o risco de complicação e os critérios de gravidade, que já são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Essa gripe, além da coriza, né, do torpor, ela tem outras características, tem outros sintomas que a característica que as pessoas podem identificar? O que chama atenção nela para a complicação é um quadro febril que não melhora, que não cede ao tratamento e que evolui progressivamente com piora tanto do quadro do estado geral quanto também do quadro respiratório. A pessoa que não tinha falta de ar começa a ter falta de ar ao longo da evolução. Isso são sinais que levam à necessidade do atendimento médico para se afastar complicações. Então isso é fundamental também, não ficar, como o Paulo falou, aguardando em casa que isso vai melhorar, Se não melhorou com 2 a 3 dias com um tratamento adequado, tem que procurar atendimento para poder avaliar a possibilidade de complicação. Nesse caso em específico, né, que a pessoa se identifica com gripe, tem alguns casos que são mais graves e há necessidade de internação? Alguns casos, a necessidade de internação vai no enfrentamento do quadro respiratório, que alguns pacientes necessitam de ventilação mecânica, acesso respiratório, que ele começa a entrar em falência. Então ele precisa de ajuda realmente com esse tipo de material que vai dar suporte à vida dele. Na verdade não tem um tratamento específico eficaz, a gente tem o Tamiflu, que é uma medicação que é disponibilizada também pelo Ministério da Saúde. A gente tem alguns lugares aqui de Campos que, mediante a notificação do caso, a gente consegue acessar a medicação, pode ser comprada em farmácia, mas a eficácia dele é muito relativa, né? Se você pegar na fase inicial, ele tem uma ação melhor. Mas o que mais vai fazer com que esse paciente não complique é ter a noção de que ele pode complicar e procurar um atendimento para que seja dado suporte a ele de condição de recuperação. Ok. Bem, agradecer mais uma vez a participação do Dr. Telmo conosco aqui no programa Viver Bem, né? E esperamos que num futuro bem próximo o senhor esteja conosco aqui mais uma vez, dando grandes esclarecimentos, né, doutor Paulo? Participou conosco do programa falando sobre febre amarela
E agora sobre gripe com grandes informações valorosas para o nosso telespectador, para o nosso internauta do programa Viver Bem. Sem dúvida nenhuma. E, mais uma vez, a gente agradece muito ao Dr. Telmo por dispensar esse tempo aqui, mas nós temos a certeza absoluta que ele está fazendo um grande bem para a população. Levar a informação correta, com credibilidade, proporcionando todas essas condições para melhorar a vida das pessoas. Então este é o intuito do nosso programa, Dr. Telmo. Viver bem sempre. E aí a Unimed tem proporcionado à nossa população essas dicas de saúde, essas orientações para que eles possam realmente se prevenir e viver melhor. Eu que agradeço e acho que a ideia do programa é sustentável e que a gente tem que realmente brigar para que as pessoas entendam a força que tem o conhecimento e a prevenção. Ok. Muito obrigado mais uma vez. E a gente agora, para encerrar o programa, a gente tem uma dica excelente. Que tal um brócolis gratinado para uma alimentação saudável, ao mesmo tempo saborosa? Vamos ao quadro Coma Bem e Viva Melhor. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson, esse é o quadro Coma Bem Viva Melhor e hoje você vai aprender uma receita de brócolis gratinado. O brócolis é um dos legumes mais saudáveis que existe. Ele tem uma série de vitaminas e de minerais que garantem a ele diversas propriedades. Ele pode acelerar o metabolismo, é bom para a saúde dos olhos e ossos, ajuda na fertilidade, na função cognitiva, no controle da glicemia e da pressão arterial, entre outras funções importantes. E ainda assim, ele é muito rejeitado, principalmente pelo público infantil e pelos jovens. E a receita do gratinado é justamente uma forma da gente conseguir inserir esse legume na alimentação desse público, porque ele leva o molho branco, que também vem numa versão mais saudável nessa receita com menos gordura. Bom, para essa receita você vai precisar de um maço de brócolis americano, 150 gramas de requeijão light, 150 gramas de iogurte natural, pode ser o desnatado ou não, e também cerca de 50 gramas de queijo Minas, cortado em fatias. Bom, o primeiro passo é a gente cozinhar o brócolis. Nesse caso, a gente já tem a água fervente e ela foi aquecida com 1 colher de sopa de alecrim. Então, nós temos uma água aromatizada. Nós vamos deixar o brócolis cozinhando a vapor e ele vai ficar aqui até atingir a textura al dente, que é mais ou menos o meio termo da consistência. Ele vai ficar cozido, mas ainda com uma consistência firme. Enquanto o nosso brócolis cozinha, nós vamos fazer o nosso molho branco diferenciado. A gente vai colocar o requeijão, o iogurte e uma pitada de sal. Vamos misturar um pouquinho até que esses ingredientes fiquem bem unidos. Bom, pessoal, essa é a consistência do nosso brócolis. Como vocês podem perceber, ele já está macio, mas ainda firme. Então a gente já pode desligar o fogo e escorrer. Bom, agora para a gente enformar, nós vamos colocar o brócolis. Vamos formar uma caminha com ele. Bom, agora que todo o brócolis já foi colocado na forma, nós vamos cobrir com molho branco. Agora, por fim, nós vamos forrar com o queijo branco. É só a gente levar ao forno. O nosso gratinado vai permanecer ali por mais ou menos 5 minutos, que é tempo suficiente para o queijo derreter e ele começar a dourar.
Nosso gratinado está pronto, ele rende 4 porções e é uma ótima opção de guarnição. No nosso próximo programa você acompanha mais uma receita saudável e saborosa. Até lá! Obrigado pela sua companhia em mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez, assim espero.